Daniel Souza, como segunda pauta do nosso episódio de hoje, eu queria falar de novo sobre a Argentina, né? Anteontem, no episódio que a gente gravou na segunda-feira, à noite, eu trouxe aqui o escândalo de corrupção que estourou na Argentina e que tem sido um problemaço para o governo do Milei. Só para a gente lembrar, um dos integrantes do governo, né, o Daniel Spagnuolo, ele era o líder, né, ele era o diretor principal da Agência Nacional para a Deficiência, foi gravado várias vezes. E nas gravações ele basicamente fala, ele está num ambiente de confiança e ele basicamente fala sobre o esquema de corrupção. Mais algumas informações apareceram desde então, Daniel. A primeira delas é que os investigadores divulgaram que apreenderam os celulares do Diego Spagnuolo e esses celulares eles tiveram uma boa parte do seu conteúdo apagados. Né? Então, mensagens foram apagadas, principalmente mensagens que ele trocava com Javier Milei e com Karina Milei, a irmã do Javier Milei, e sem dúvida nenhuma das pessoas mais fortes do governo do seu irmão. Nesse momento, então, Daniel, a justiça já acionou uma empresa israelense chamada Cellebrite para tentar recuperar os dados. Agora, mais algumas informações dos áudios foram divulgados. Né? Entre eles, né, entre esses trechos, ele dizia que no governo anterior, ou seja, o governo do Fernandes, a taxa que era cobrada de corrupção era de 5%, mas que essa taxa ela foi ampliada para 8%, basicamente para poder incluir a Karina Milei, e que aparentemente a Karina Milei levava 3% dos contratos públicos que estavam nesse esquema de corrupção. Dentre essas empresas, Daniel, tem uma que se destaca muito, que é uma empresa chamada Suíço Argentina. Essa empresa, Daniel, no ano passado, em 2024, ela teve contrato de 3 milhões de dólares. Nesse ano agora, 2025, os contratos pularam de 3 milhões de dólares para 80 milhões de dólares. Né? E que isso levaria, portanto, a uma corrupção de cifras gigantescas. Aqui a gente está falando de uma das empresas, não dá para saber ainda se outras estariam envolvidas também. E o principal, Daniel, isso tem sido um problemaço para o governo argentino, é o fato de que esse cara, né, o Spagnuolo, ele é o advogado, ele era o advogado pessoal do Milei, então ele não é uma pessoa distante, ele era o advogado pessoal do Milei antes de assumir essa posição na Agência Nacional para a Deficiência, e ele visitou a Casa Branca, Daniel, 48 vezes A entre Casa Branca ou a 2024, Casa Rosada? a Casa Rosada, perdão, a Casa Rosada, ele visitou a Casa Rosada 48 vezes entre 2024 e 2025. E a residência de Olivos, que é a residência oficial do presidente, ele visitou 39 vezes. Quero ressaltar, Daniel, que ele era o diretor da Agência Nacional para a Deficiência. Agora, você 48 vezes na sede do governo e 39 vezes na residência presidencial, isso eu imagino que ministros não tenham feito tantas visitas assim, o que tem sido, portanto, um problemaço. Aliás, uma das coisas que ele falou, Daniel, isso também é uma frase que foi tirada de um desses áudios, enquanto nós falamos sobre o combate à corrupção, nós mesmos roubamos o nosso. Né? Então, assim, a gente fala sobre corrupção e tal, aí, mas a gente também faz aqui a nossa festa. E aí, hoje, Daniel, a gente teve uma repercussão, principalmente porque a gente vai ter eleições muito importantes na Argentina entre setembro e outubro. Em setembro, a gente vai ter eleições legislativas regionais na província de Buenos Aires. Quer lembrar que na província de Buenos Aires, Daniel, moram mais de 40% dos argentinos. É um colégio eleitoral crucial para o país. E a gente vai ter, em outubro, eleições legislativas nacionais, né, que vão, portanto, renovar uma parte da Câmara, uma parte do Senado. Então, é um momento muito importante para o governo e é exatamente nesse momento que essas gravações aparecem. Aliás, me parece que essas gravações já existiam há algum tempo e foram soltadas agora exatamente por conta disso. Mas o fato, Daniel, é que o Milei hoje ele estava num comício, né, numa cidade ao sul da província de Buenos Aires, a cidade de Lomas de Zamora, e começou a ser apedrejado. Né? Então, o carro no qual ele estava começou a ser apedrejado. Isso tem a ver diretamente com esse caso? Aparentemente não. Então, assim, o que tem sido dito é que provavelmente foram grupos da oposição que se mobilizaram e tal para gerar um momento de tensão ali com o Milei. Mas o fato é que tudo isso passa uma imagem de um governo que está absolutamente encurralado, que não está conseguindo prestar nenhuma explicação. Isso eu falei na segunda-feira, Daniel. Até agora o governo ele não veio com uma explicação concreta, principalmente porque há a impressão
de que tem mais áudios para saírem. Então, qualquer explicação que seja dada agora pode ter que ser dada de novo, ou ter que ser modificada quando novos áudios, ou se novos áudios aparecerem. Tudo isso perto de eleições importantíssimas na Argentina. Então, o governo Milei, Daniel, está passando pelo seu momento mais complicado, uma crise muito severa, envolvendo alguém muito próximo ao presidente e muito próximo também ao jefe, né, como ele chama, a irmã, a Karina Milei, que é uma figura muito importante no governo do Milei, Daniel. Tanguy, eu queria registrar numa matéria da revista The Economist que trouxe dados bastante alarmantes em relação ao turismo nos Estados Unidos, dados da International Trade Administration, que apontam que as chegadas de estrangeiros caíram 3,8% entre janeiro e julho de 2025, em comparação com o mesmo período de 2024. E o mais preocupante é que essas quedas estão se intensificando, porque o recuo foi mais forte entre maio e julho, ou seja, na parte final desse recorte, no caso de maio a julho, a queda foi de 5,5% na chegada de estrangeiros aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, Tanguy, estão na contramão do planeta, porque nesse ano de 2025 o turismo está crescendo. Aliás, a gente já trouxe aqui no Petit Jornal vários exemplos de tensões na Europa envolvendo a grande quantidade de turistas que chegam, e os turistas cada vez mais estão dando preferência para outros lugares. Não vou para os Estados Unidos, posso ter problema na alfândega, posso ter problema ali na imigração, o visto está muito mais caro, está muito mais difícil, muitas exigências, e ninguém quer ter dor de cabeça quando vai tirar férias, ninguém quer ter custos excessivos quando vai tirar férias. Aliás, me chamou muita atenção a quantidade de pessoas no meu entorno, do ponto de vista profissional, pessoal, que acabam dizendo, não estou com vontade de ir aos Estados Unidos agora, vou esperar passar um tempo, e isso tem me chamado bastante atenção. Claro que é uma amostra completamente viesada, mas os dados estão sugerindo que isso está acontecendo com mais gente em diferentes partes do mundo. Agora, qual é a nacionalidade que mais caiu no que diz respeito à entrada nos Estados Unidos? Canadenses. Os canadenses realmente, Tanguy, estão contornando os Estados Unidos de todas as maneiras. E no caso dos canadenses é até mais sério, né? Porque, puxa, se um canadense quer visitar algum país, os Estados Unidos acaba sendo um destino óbvio. Para ir para qualquer outro lugar, o deslocamento é bem grande. É bem grande se você quiser ir para qualquer outro lugar que não seja os Estados Unidos, porque você tem que contornar os Estados Unidos, ou então você tem que se deslocar através de oceanos, né? Seja o Oceano Pacífico ou o Oceano Atlântico, para que você possa chegar realmente em algum outro lugar. Enfim, reflexos aí, sinais dos tempos em que os Estados Unidos são hostis à chegada de estrangeiros. E se o país é hostil aos estrangeiros, os estrangeiros também não fazem muita questão de visitar o país que não está disposto a recebê-los.